suas marcas em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Vai chegando, pessoal, boa noite. Vamos para mais um estudo, mais uma live de ensino. A gente vai estar aprendendo e falando da palavra de Deus. Vou baixar um pouquinho aqui a música para vocês me ouvirem melhor. E você fez por mim. Vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos e a gente inicia. É o mínimo que eu posso. Como é que vocês estão? Como é que tá a sexta-feira de vocês? Tudo bem? Começar bem o final de semana, ouvindo a palavra de Deus. É o mínimo. Estou gravando com a câmera traseira, tá? Para ficar um pouquinho melhor a qualidade, mas qualquer coisa que vocês quiserem escrever, digitar aí para interagir, né? A Luísa, minha esposa, ela vai estar vendo ali, né? Anotando, me passando, tá cuidando aqui, né? Qualquer coisa que você quiser agregar, né? E você bota ali embaixo que a gente vai estar comentando. Hoje a gente vai ficar até umas 7h20 por aí. Vai ser bem rápido. Nossa live aqui é curta, né, é rápida, só que ela tem que ser eficaz, né? Você tem que sair daqui entendendo, compreendendo. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível, né, de uma maneira mais simples possível. E já vou pedindo aí já para você que ainda não é inscrito no nosso canal, né, no YouTube, que você se inscreva, né? É Lugar de Adoração, né? O nome desse canal ele tem leitura bíblica, né? A gente lê a Bíblia para você, tem ministrações, tem devocionais, tem fundos musicais para oração, tá? E aquilo que Deus for tocando no nosso coração, a gente vai incrementando, né? E somando para o reino. Tá bem, meu irmão? Então compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, para que a gente tenha cada vez mais pessoas estruturadas na palavra, né? E pessoas que realmente conheçam a Deus, que amam Ele, almejam caminhar com Ele. Eu já vou fazendo a minha parte aqui, eu já vou divulgando. E a gente vai aprendendo junto, crescendo junto, né? Porque é assim que Deus quer que a gente ande, em comunhão, uns com os outros. Então, vamos junto nessa, meu irmão. Olhar com seus olhos. Esse louvor aqui é muito top. E hoje eu estava quebrantado ouvindo ele. Esse louvor aqui é Me Amar Como Você Me Ama. É muito bom esse louvor, tio. Que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me amar. É o mínimo. Vamos lá começar então? Tá, vamos iniciar, vou deixar salvo, tá? A live. Então vamos lá para o nosso estudo, né? E que o Espírito Santo possa conduzir tudo e todas as coisas, todo momento, todo instante. Que o Senhor tenha liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa conduzir aquilo que eu vou falar e aquilo que não é para mim dizer, Pai. Que o Senhor também conduza e que o Senhor toque no meu espírito. E abra o entendimento do meu irmão também, Papai amado, para que ele também saia daqui estruturado, Jesus. Saia daqui verdadeiramente entendendo aquilo que está sendo ensinado e que ele possa conhecer cada dia mais de Ti. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vou botar um fundo para você aqui, meu irmão. Então vamos iniciar. Hoje eu trouxe para você aqui uma palavra que ela se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 7, né, o versículo 28. É uma palavra bem forte,
né? E uma palavra que fala de não vou dizer um personagem, mas fala de uma figura muito conhecida na Bíblia, né? João Batista, tá? Você deve conhecer, ou se não ouviu falar, você vai saber hoje. Vou estar aqui te dando os nortes, como a nossa live é curta, né? Eu vou estar deixando para você aqui, para você ler depois, para você meditar depois na palavra. Você que quer saber mais sobre a vida de João Batista, como se iniciou o seu ministério, como que se iniciou o teu chamado, né? Você pode estar lendo o livro de Lucas no capítulo 1, tá bom? Anota aí, Lucas capítulo 1, porque mais do que você acreditar no que eu estou te dizendo, é você ir lá conferir depois se está lá mesmo. Tá bom, meu irmão? Pode ser que mude um pouco algumas coisas por causa da tradução que você está lendo. Tá? Eu gosto muito da Revista Almeida Corrigida, né? Uma Bíblia que eu leio bastante, né? Que a linguagem dela é um pouquinho mais antiga, tá? Porque quanto mais antiga eu gosto das primeiras traduções, né? Porque não se perde muita coisa. Tá? As linguagens hoje dos dias atuais, para mim, perde muita informação, né? Na hora que troca ou substitui uma palavra. É como se fosse cópia da cópia. Tá? Então a gente já não tem o original, né, que é o hebraico, mas a gente consegue ter uma noção, né? Então eu gosto de pegar uma Bíblia com uma linguagem um pouco mais difícil, sim, né, mais robusta, mas que ela é um pouco mais fidedigna ao hebraico. Tá? Então Lucas no capítulo 1 você consegue ver, tá, a história de João Batista, quem ele é, como que aconteceu a sua concepção, né, como que ele foi concebido, né, pelos seus pais. E você vai ver, cara, que é tremendo, tá? A gente vai falar sobre ventres estéreis algum dia, né? E você vai perceber que é forte, né? Todos os ventres na Bíblia que a gente vê que não poderiam gerar algo, gerar fruto, geraram grandes milagres, geraram pessoas que realmente marcaram a história da humanidade, tá? Então isso é forte, isso é tremendo, porque a soberania de Deus, ela vai além da nossa imaginação. Então vamos para o nosso estudo. Lucas no capítulo 7, versículo 28, né, diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos fazer uma análise nessa passagem e neste versículo. Vamos ler mais uma vez. Entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Para a gente entender essa mensagem que Jesus estava querendo transmitir, é necessário a gente compreender pelo menos uma coisa aqui. O que vem a ser o reino de Deus? O que vem a ser o reino de Deus? Quem era João Batista? Tá? Então, fazendo um resumo para você, João Batista foi o último profeta, tá, da antiga aliança, ou seja, o último profeta antes da cruz, que se levantou antes da cruz, né, que exerceu o ministério profético. Né, ele era conhecido como a voz do que clama no deserto, porque ele veio na virtude do espírito de Elias. A Bíblia fala que Elias também era a voz que clamava no deserto. Então João Batista, ele também era reconhecido como essa voz que clamava no deserto. E ele veio pregando um evangelho de arrependimento. Ele falava: raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados. E João batizava com água. Então estou só resumindo para você ficar antenado sobre quem a gente vai falar hoje. Não sei se você viu o tema proposto, eu coloquei o menor do reino. Tá? O menor do reino. Mas eu quero dizer para você o seguinte: pasme você ou não, naquele período o reino de Deus ainda não havia sido estabelecido. Mas como não, Tiago? Vou te explicar. Aqui nessa passagem, Jesus estava falando que o menor do reino de Deus era maior do que João Batista, ou seja, Jesus estava ainda implantando o reino. O reino só foi estabelecido após a ressurreição de Jesus. Antes disso, Jesus estava apenas marcando território, marcando caminho, preparando pessoas para continuar o legado dele, para continuar a missão dele, aquilo que ele iniciou. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o início do reino de Deus aqui nesta terra. Então ele estava dizendo o seguinte, que o menor do reino era considerado maior do que os maiores dos profetas, que foi João Batista. Que foi um homem assim que preparou o caminho para Jesus.
Porque se você ler lá em Lucas, você vai ver que quando o anjo Gabriel ele visita, né, o sacerdote, né, e visita também a Isabel, que ele coloca no ventre dela uma semente, né, que é João Batista, e ela não poderia gerar filhos e nem filhas, então ela gera João Batista. Você vai perceber que ele seria aquele que prepararia o caminho. Então ele pregou um evangelho de arrependimento, ele veio antes de Jesus. Então João Batista, quero que você pense como se ele fosse um avião, né, que estava pousando, tá? E Jesus era o avião que ia partir. Então João Batista, né, 6 meses antes, nasce, né, e um tempo antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista já estava pregando o evangelho de arrependimento. Espero que você esteja acompanhando, espero que não esteja rápido demais. Então preste atenção. Então João Batista não estava inserido no reino ainda, porque o reino não havia sido estabelecido. Conseguiu pegar? Então o reino ainda estaria sendo estabelecido. Tá, vamos lá. Presta atenção, pega a visão. Então, na antiga aliança, dos nascidos de mulheres, João Batista foi o maior dos profetas. Isso aqui a gente acabou de ler, tá? Então ele era o maior. Ele, vamos dizer assim, ele era o melhor servo da casa. Ok? Só para você pegar. Deixa então, João Batista era o melhor servo da casa. Então vamos comigo. Então, como o avião dele estava pousando, né, ele estava encerrando o seu ministério, Jesus ia começar o seu, porque Jesus ainda não estava pregando, Jesus não estava em atividade, mas ele estava se preparando. E esse mês vai ser inteiro sobre o ministério de Jesus, sobre o início da sua caminhada, sobre o seu propósito e a sua missão. Então vai ser muito interessante, vai ser muito bacana. A gente vai trazer um estudo mais consistente sobre isso, sobre a vida de Jesus. Então, quando o avião de João Batista ele se encontra com Jesus, para Jesus começar o seu ministério, era necessário João Batista encerrar o seu chamado. Então, era necessário que João Batista viesse a morrer, para que Jesus iniciasse e começasse o seu chamado. E a gente pode ver isso nas Escrituras também. Porque quando Jesus começa a curar alguns, a Bíblia fala que João estava preso por Herodes. Ele estava na cadeia, então ele manda o seu servo ir verificar com Jesus. Pergunte ele se ele é o Messias ou eu hei de esperar outro. Essa foi a pergunta que João Batista mandou o servo dele fazer a Jesus. Então, quando o servo de João Batista chega e fala para Jesus assim: olha, o meu mestre me mandou vir aqui perguntar se és tu o Messias. Jesus, ao invés de falar sim, sou eu o Messias, ou falar não, não sou eu o Messias, Jesus fala: fale para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e os mudos falam, e muitos são curados. Então, quando aquele servo volta e fala isso para João, ele não entendeu, porque ele perguntou se Jesus era o Messias, e Jesus fala isso para ele. Jesus estava cumprindo aquilo que Isaías falou sobre ele nas Escrituras. Olha que forte isso, olha que interessante. Jesus não falou, eu sou o Messias. Não. Ele disse, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam e os coxos andam. Ele estava dizendo o cumprimento de uma das profecias que estava escrita sobre ele. Cara, isso é tremendo. Jesus, ao invés de falar sim ou não, que era a resposta mais óbvia, ele fala isso. Se aquele servo não conhecesse as Escrituras, ele ia ficar perdidinho. Mas esse cara é louco, eu perguntei para ele se ele era o Messias e ele só me fala isso. Mas ele não retrucou, não procurou entender, ele foi lá falar com João Batista. E quando ele chega para falar para João, que ele fala o recado que Jesus mandou ele dar, João já sabia no seu espírito que ele teria que morrer, para que Jesus iniciasse o seu ministério. E quando você vê em Lucas no capítulo 4, Jesus é impulsionado ao deserto. Não sei se é essa a referência, mas é em Lucas, tá? Depois você procura aí. É o versículo 3 ou 4. Que Jesus é impulsionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Neste mesmo momento, ia se iniciar o ministério de Jesus, que até então ele estava escondido. Tá? Agora vamos voltar para o reino de Deus. Até aqui você está acompanhando? Espero que você esteja entendendo. Então o reino de Deus não estava estabelecido ainda. Ele recém ia se iniciar a se estabelecer nesta terra. E Jesus já estava dizendo assim, ó, que o menor do reino vai ser maior do que João. Mano, João era uma referência.
João Batista, em questão de ministério, era um homem que pregava arrependimento. Era um homem que batizou muito com água, mas ele falava: aquele que vem após mim não vai batizar com água, mas vai batizar com fogo. Vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Isso aqui foi João que falou. Porque João ainda estava na esfera onde o homem era servo e não filho. No reino de Deus, você tem direito de filho, meu irmão. Vamos lá. Se você tem uma fazenda muito grande e você tem um filho de 3 anos de idade, um filho que nem tomar banho direito sozinho sabe, ele se suja, é o famoso comedor de meleca, desculpa o jargão. É aquele que não sabe fazer nada, ele é uma criança, ele é dependente de tudo, mas ele é filho, ele está dentro da casa. E tem um capataz que ele faz tudo. Ele cuida dos animais, né? Ele ordenha, ele faz de tudo um pouco. Trabalha, é o melhor capataz que você tem na sua fazenda. Eu te pergunto, se tivesse que mandar um dos dois embora, quem você mandaria embora da fazenda? O seu melhor capataz ou o seu filho de 3 anos? Seu filho é menor, é pequeno, produz menos, produz pouco, mas ele é filho. O capataz pode ser o melhor servo, pode ser aquele que tu não precisa nem preocupar a cabeça em pedir algo, que ele já sabe o que tem que fazer, ele vai e faz com excelência. Eu tenho certeza que se você tiver que escolher entre o seu filho e o capataz, você vai mandar o capataz embora. Vocês estão entendendo por que Jesus falou que o menor no reino é maior do que João Batista? Ministerialmente falando, porque depois ele foi remido também pelo sangue de Jesus. Mas até então, o pequenino do reino, se tu está inserido no reino, se tu aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, se você tem uma comunhão com o Espírito Santo, se você já está inserido no reino, você pode ser o menor. Você pode ser o menor na casa, você pode se achar o menor no reino. Ei, saiba que você tem um chamado e um valor muito maior do que João Batista tinha. E não estou falando isso como uma forma de achar você prepotente ou querer me achar prepotente, né? De querer me achar o melhor ou o maior. Não, não é isso, meu irmão. Mas Jesus fala isso nas Escrituras, que o menor do reino é maior do que João Batista. O menor do reino, o menor da casa, pode ser um recém-nascido. Ele é maior do que João, porque ele é filho. João, embora fosse um camarada que andava nos caminhos do Senhor reto, em retidão, tentava cumprir os mandamentos mosaicos, era o melhor servo, mas não deixava de ser servo. Ei, crente, talvez você chegou nessa live hoje se achando, né, o pequenino, achando que o seu ministério é pequeno. Saiba que se você está inserido no reino de Deus, se você aceitou Jesus na tua vida, se você foi lavado e remido por este sangue puro e imaculado, saiba que você tem um grande valor. Saiba que você não é qualquer um. Pode ser o menor do reino, pode ser o último no reino, pode ser que nem aquele bandido na prisão, aquele bandido na cruz, desculpe, que ele só fez coisas ruins toda a sua vida, mas nos seus últimos minutos ele reconheceu Jesus naquela cruz, que ainda não tinha nem entregado a sua alma e seu espírito a Deus, mas que já estava inserido no projeto, já estava inserido no plano, porque se arrependeu, porque reconheceu que Jesus salvava, que só Ele era o Salvador, reconheceu que Ele verdadeiramente era o Messias que veio para tirar o pecado do mundo. Automaticamente, quando ele reconheceu isso, ele já estava inserido no reino. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ei, meu irmão, saiba que quando você aceita Jesus, você é muito mais do que servo de Deus. Você passa a ser filho de Deus. Põe isso na tua cabeça. Você é filho. Ei, a gente vai quebrar muitas coisas que foram construídas de forma errada na tua mente.
Você vai ser livre da religiosidade, você vai ser livre de toda a amarra da religião, para a honra e glória de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero liberar. Espero que você tenha entendido, tá? Porque, cara, não tem. O plano é perfeito. Você vai ver que o plano de Jesus é perfeito. Não tem falhas. O inimigo perdeu há 2000 anos atrás. Você é mais do que vencedor. Você vai entender por que você é mais do que vencedor. Você vai entender porque nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ei, você vai saber por que você é nascido no Espírito, que você foi crucificado junto com Cristo. Tu vai saber, meu irmão, para de misturar as alianças. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. O Evangelho é muito mais simples. O reino de Deus é muito mais simples do que você imagina. Eu perdi muito tempo da minha vida, anos da minha vida, seguindo dogmas e doutrinas que não passavam de criações humanas, que tiraram da cabeça humana. Poxa, esse Evangelho, esse reino, ele tem que ser um reino para todos. Pô. Então ele tem que ser simples. Então o menor do reino é maior do que João. Saiba que você foi maior, você é maior do que o que João foi, do que João fez. O teu chamado é maior do que isso, meu irmão. Então manifeste o reino de Deus. A gente vai aprender o que é o reino. A gente vai aprender o que é o Evangelho puro e genuíno, que Jesus quis implantar aqui nessa terra. E você vai parar de ouvir muitas coisas erradas que estão ensinando por aí. E a gente vai, à luz da Bíblia, juntos crescer, se construir, colocar tijolo por tijolo. Tem muita coisa boa vindo por aí, né, meu irmão? Eu não sei nada, eu sou pequeno. Eu estou recém iniciando um chamado, uma vocação. Há muito mais ainda para eu aprender, há muito mais ainda para eu me preparar. Mas aquilo que eu for aprendendo, eu vou passando para você também. Gratuitamente, para a honra e glória de Jesus. Conto com as suas orações. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Porque eu ainda tenho um evento hoje ainda, um culto, às 8 horas. Vai ser uma bênção, um culto de empresários aqui na igreja. Você que queima por isso, tem no seu coração, vai passar online, ou no canal da Iegine, ou no canal do pastor Lucas Zaca, um grande homem de Deus. Você acompanhe que vai ser bênção para a tua vida. Vamos lá, meu irmão? A gente aprendeu a Bíblia, fomos alimentados, e agora vem a parte da comunhão, que é a principal, que é a mais importante. Espírito Santo de Deus, Pai amado, neste momento, Jesus, a Tua palavra foi ministrada. Pai querido, eu falei aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que era para compartilhar com meus irmãos. Deus, essa live vai ficar salva, que ela possa chegar às pessoas que precisam ouvir e saber, Pai amado, que o Seu sacrifício naquela cruz, Pai, foi um plano perfeito, foi um plano que não houve falhas, que a missão foi cumprida, Jesus. Espírito Santo de Deus, que aquele que chegou pequeno, se achando pequeno nessa noite, aqui nessa live, ou achando que não tem um chamado, achando que não tem uma vocação, o Senhor possa trazer clareza, Papai amado. Deus, que possamos transbordar, Papai amado, o Teu reino, manifestar o Teu reino aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, que possamos amar mais, Pai, que possamos derramar este amor, a qual o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a minha vida todos os dias, Papai amado. Neste momento eu quero orar de uma forma, de uma maneira individual, e que Tu possa fazer a sua oração também. Espírito Santo de Deus, como diz esse louvor, Pai, que eu possa amar como o Senhor me ama. Amar ao Senhor, Papai, acima de todas as coisas. Amar ao meu próximo como a mim mesmo, Papai amado, mas não de uma forma teológica, não de uma forma didática, Papai amado, onde eu faço apenas porque tem que ser feito, Pai. Mas sim porque eu estou transbordando, Jesus amado, do Teu amor, Pai, que tem me alcançado todos os dias, da Tua graça. Assim como o Senhor falou com Paulo, Pai, que a minha graça te basta. Que meus irmãos também venham saber que a graça do Senhor já é o suficiente. Não precisa de mais nada, porque gratuitamente recebemos essa redenção. Recebemos, Papai amado, essa lavagem no nosso espírito, Pai, que tirou toda a imundícia do pecado, que nos resgatou, Papai amado, dos aguilhões da morte.
E hoje somos livres, papai, para a honra de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, que possamos ser marcados pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, toca, papai, todo ouvinte neste momento. Alcança, Pai amado. Cuida e trata. Que essa semente que está sendo lançada, papai, possa cair em boa terra. Jesus amado, toca essa pessoa, Pai, que está do outro lado. Que ela possa realmente, Pai, ver que o Teu reino é poder, papai. Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu reino, Pai. Manifesta o reino de Jesus. Manifesta o reino de Deus aqui nesta terra, Pai. Espírito Santo de Deus, toca, Pai. Toca essas vidas, essas pessoas, papai. Com Teu poder, com Tua graça, com Teu amor. Que elas possam se sentir abraçadas neste momento, Pai. Deus, estamos distantes. Não tem imposição de mão, papai amado. Mas o Senhor tem total de liberdade, Pai, para aquele que tem um coração disposto para o Senhor, Pai. Que aquele que tem um coração disposto, papai amado, possa sentir o Teu toque. Possa sentir o Teu renovo, papai. Espírito Santo de Deus, o Teu reino é poder. Então manifesta, Pai, o Teu poder e a Tua glória. Que não seja apenas palavras vazias, papai amado, mas que o Senhor possa tocar, Pai. Ativa chamados, Jesus. Ativa ministérios. E dai-nos graça, Pai. E nos fortalece, Jesus. Nos cobre com Teu bálsamo, Pai. Nos cobre com a Tua bondade, Jesus. Espírito Santo de Deus, e a paz que excede todo o entendimento humano, Pai, possa repousar, Pai, sobre cada vida que essa live chegar, Pai. Esvazie-me de mim mesmo, Pai, para ser cheio e pleno de Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, papai amado. Não venha ser apenas palavras vazias, Deus, mas sim o Teu reino manifesto, Pai, nesse lugar. Aquele que precisa de uma cura, Pai. Aquele que precisa de uma prova de amor, Pai. Que o Senhor possa liberar agora, Jesus. Libera para a honra e glória do Teu santo nome. Fortalece a fé dos meus irmãos, papai amado, e fortalece a minha fé também, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Eu te peço e te agradeço neste momento, Pai. Mais amor, Pai, neste mundo, Pai, pecaminoso, neste mundo, Pai, onde a maldade impera. Será que o Filho do Homem encontrará fé na terra ainda, depois de tanta maldade? Papai amado, nossos corações queimam pelo Senhor, pela Tua presença, por mais de Ti. Que possamos derramar e manifestar esse amor cada dia mais, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meu irmão? Que você possa ser abençoado, que você possa transbordar o amor de Cristo, e saiba que você só consegue transbordar esse amor se você receber desse amor, porque nós mesmos não temos nada a oferecer. Eu não tenho nada a te oferecer, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Que você possa receber o Espírito Santo em sua vida, e que Jesus possa adentrar e contigo fazer morada, e que Ele possa ceiar contigo. Então você que não aceitou Jesus, que você possa ter esse encontro hoje. Jesus te dá mais uma oportunidade de participar do reino dele, de participar deste projeto magnífico que é o reino de Deus. Ser tu uma bênção. Fique com Cristo. De acordo com Wikipédia, o reino de Deus designa um governo ou domínio em que tem Deus por soberano ou governante.